O monstro japonês Godzilla é um dinossauro que estava congelado e foi despertado por testes atômicos no atol de Bikini. A radioatividade fez ele crescer ainda mais e ficar com um bafo atômico. Essa combinação do que há de mais antigo, o dinossauro, com o que há de mais moderno, a bomba atômica, fez do Godzilla uma metáfora perfeita para o próprio Japão, um país com costumes tradicionais, mas mergulhado em tecnologia. Agora, uma criatura tão destruidora e desembestada quanto o Godzilla está aprontando no Japão. Ela também combina o antigo, sua idade, com o moderno, sua vontade de se vestir e falar como um adolescente. Seu nome? Janja! Diante da percepção de que a primeira desgrama Janja se tornou o saco de pancadas preferido de toda a população brasileira, o regime stalináceo formou um grupo informal com o objetivo de blindar a trocadora de fraldas e oferecer uma estratégia jurídica e política. Em fevereiro, a blogueirinha do Planalto chegou a ensaiar um recolhimento para evitar desgastes e também as piadas que vieram logo após Lula chamar Crazy Hoffman de bonita. Mas a biscoiteira voltou à cena ao insistir em fazer viagens internacionais, mesmo com avaliações internas de que seus roteiros fora do país causam impacto negativo na imagem do Lula. É por isso que eu digo, deixem a viajanja viajar. A primeira cuidadora viajou para o Japão uma semana antes do presidente e, nesta quarta-feira, vai a Paris para participar da Cúpula Nutrição para o Crescimento. Ah, Paris. Peraí, não é lá que mora o... Desça daí, seu corno, desça daí. Bolsonaro quer comer meu... Nossa! Levanta a mão na parede. O que tá acontecendo? Tira que eu vou cagar, tira. Nada. Tira que eu vou cagar. Cadê sua arma? Tá onde? Eu vim ver o macaco. Macaco! Não foi asas pra voar. Pelo jeito, Lula ganhará um novo apelido no Japão. Como se fala mesmo? Pessoa que foi traído. Como que é? Uaki sareta hito. O grupo que tem sido chamado internamente de bunker de proteção à primeira desgrama inclui o pombo correio da Dilma e a AGU, Jorge Bessias. Eles têm o direito de vir e não vieram. A ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Crazy Hoffman. Fico indignada com os bolsonaristas que O líder do PT na Câmara, Lindbergh Farias. E nós vamos começar falando sobre Luiz Inácio Lula da Silva. Além do grupo de advogados do Prerrogativas. Uau! Com uma equipe dessas, quem precisa de inimigos? É tipo contratar o viciado em crack, a gorda com DST e a tia que envenena cachorros do bairro para cuidar da sua imagem. Vai ser divertido de ver. Com a pressão, Janja considerou ajustar sua performance. Aliados afirmam que ela indicou que se concentraria apenas nas questões que considera essenciais. A ideia seria adotar uma postura mais sóbria e cautelosa. Mas claro, esse recuo não inclui as viagens internacionais. Justamente o que mais chama atenção, gera gastos e faz as pessoas odiarem a adolescente de 58 anos. Mano, é tipo o goleiro Bruno saindo da cadeia e falando que vai se comportar bem, mas só não vai abrir mão de esquartejar as namoradas. No último dia 15, Janja viajou ao Japão junto com a equipe precursora do presidente, um grupo composto por assessores que costuma viajar antes do bebum para preparar as visitas oficiais. Ou seja, o governo estava tentando adotar sigilo sobre as atividades de Janja na terra do Ultraman. Mas não adiantou. Mesmo querendo esconder a biscoiteira, a empresa de turismo em que se transformou a presidência não para de dar viagens para ela e para os amigos do Lula. E o pior, o lado biscoiteira da Janja falou mais alto. Ela não resistiu e deu uma entrevista à BBC. Janjapão declarou nesta terça-feira que nunca houve falta de transparência em relação aos gastos de sua viagem para o Japão. Ela diz ter economizado em passagem aérea e hospedagem. Assista e acredite se quiser. Obviamente eu vim com o SCAV, né, com a equipe precursora, inclusive para economizar passagem aérea, tudo,
Vim um pouco antes, fiquei hospedada na residência do embaixador e da ministra. Enfim, as pessoas questionavam que eu não divulgava a minha agenda, mas desde o início do mandato do presidente Lula, todas as minhas agendas estão disponíveis no Instagram. A gente só não divulgava no dia, fazia a divulgação posterior à agenda acontecer. Mudamos o método para ficar mais transparente, mas nunca houve falta de transparência. Ele não gosta de antecipar as coisas, né? Mas ele será candidato se tudo estiver bem, com a saúde dele. Ele sempre coloca essa questão da saúde. Eu tô vendo ele muito forte de saúde, então... Queria não comentar sobre a questão do julgamento, porque eu acho que é uma questão do STF, jurídica, do processo, né? Então eu acho... Vamos deixar ver o que vai acontecer hoje. Acho que se tinha alguma coisa que eu podia contribuir, eu fiz no dia 8 de janeiro. Ela quer fazer voz de fofinha igual a Xuxa, só que elas esqueceram que tem prazo de validade vencido. Não combina mais com essa voz, esse corpo. E a edição do vídeo? Tanto corte, ela não sabe sustentar frases longas, né? Mas vamos ao que interessa. Mano, a Janja disse que a ida dela uma semana antes ao Japão foi para economizar na passagem aérea. Sei! E aí, para economizar mais, ela foi esticar em Paris. Cai quem quer. Janja, sabe como você poderia economizar muito mais? Ficando em casa. Se ela deixasse para ir com o marido dela, também economizaria, porque passaria uma semana a menos fora. Ela foi antes para ficar fazendo turismo e compras. Basta notar que ela está usando um tênis de marca japonesa novinho, que custa quase R$3.000. Inegável que ela fez compras. Pô, a mulher tentou jogar um 7-1 para enganar o povo e ela mesmo se entregou nos detalhes. Aliás, nessa semana a mais em que ficou no Japão, a Janja só deve ter feito compras mesmo. Afinal, a própria Mônica Bergamo entregou que as mulheres que ela disse que iria encontrar fugiram da deslumbrada. Janja não teve agenda por uma semana no Japão, porque mulheres com quem se reuniria não estavam em Tóquio. Além do mais, é engraçado a Janja falar em mais transparência por colocar a agenda dela no Instagram. Em primeiro lugar, o Instagram dela é trancado. Em segundo lugar, os gastos dela estão em sigilo por 100 anos. Além do mais, divulgar a agenda é fácil. Eu quero ver divulgar os gastos. Mas em outras coisas ela quase quebrou o sigilo. Eu fiquei curioso. Qual a contribuição dela no 8 de janeiro, por exemplo? Mesmo mentindo, a Janja ainda está se segurando para não falar mais besteiras. Notou como ela tentou não comentar sobre o julgamento do Bolsonaro? Imagina o esforço que ela fez para ser discreta. Fofoqueira, mentirosa, odeia não poder falar sobre essas coisas. Ainda mais uma fofoqueira mentirosa que é militante petista desde os 15 anos de idade. Que diferença da Janja, que falava que se tudo der certo, Bolsonaro seria preso logo. E a gente precisa deixar de usar o termo bolsonarismo. Esse cara, o inominável, está inelegível, tá? E se tudo der certo, logo ele vai estar, ó. E quando a fulana fala sobre a reeleição do marido, percebe-se uma torcida, dificilmente contida, para não perder a mamata da vida boa. Sidônio até que tenta, mas não tem material necessário para dar certo. Carisma e simpatia não se compra na esquina. Janja está indo embora do Japão, mas a semana que passou lá deixou os japoneses com saudade do Godzilla. Ele dava menos prejuízo. Ele falou que não tem plano B. E aí eu falo do seu lado. O plano B dele é Bolsonaro, pô.
No fundo, você pode ver. Não, mas aí eu emendo a pergunta. Publicamente, ele fala meu nome todo dia publicamente. Sim, eu vejo. O Haddad falou muito quando ele vai. muito do Tarcísio também. Como ele tá? Dor de cotovelo. Dor de cotovelo. Mas ele falou bastante. Você pode ver. Mas só pra emendar a pergunta. Pera, deixa eu falar aqui. Deixa eu aproveitar. O Lula não tá recém-casado? Tá. Eu acho que em vez de ele falar pra Janja, quando vai dormir, eu te amo, ele deve falar, Bolsonaro. Porque você é burra demais, você é idiota demais, você é estúpida demais, você é imoral, você é indecente, você é devassa, você é libertina. Kenga! Você é Kenga! Gostou desse vídeo? Então inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe com seus amigos. Não gostou? Compartilhe com seus inimigos. Até o próximo vídeo, se o mundo não acabar antes. Por hoje é só.